Olá! Hoje a gente vai desmistificar de vez o cálculo de uma viga de concreto armado biapoiada. A ideia é pegar a teoria e transformar em algo prático, um passo a passo do começo ao fim. Vamos lá? Bom, esse aqui é o nosso mapa. A gente vai passar por 6 etapas bem definidas, começando lá nas primeiras estimativas e na escolha dos materiais, até chegar no desenho final, prontinho para a obra. Tudo começa por aqui. Antes de qualquer conta mais pesada, a gente precisa ter uma ideia inicial das dimensões da viga e, claro, escolher com que materiais vamos trabalhar. E para tudo ficar bem claro, vamos usar um único exemplo do início ao fim. Imagina só, uma viga simples com apoios nas duas pontas e um vão de 4 metros para vencer. Para começar, a gente usa uma regra prática bem comum. A altura da viga, que chamamos de H, vai ser mais ou menos 10% do vão. Se o vão é de 4 metros, a altura fica em 40 centímetros. Já a largura, a BW, a gente define em 20 centímetros, algo que normalmente vem da arquitetura. Mas atenção, isso é só um chute inicial, tá? Depois os cálculos vão dizer se está certo. Agora, o material. A resistência do concreto é fundamental. A gente mede isso pelo FCK. Para este nosso exemplo, vamos trabalhar com um FCK de 25 MPa, que é um valor bem padrão e muito usado em obras por aí. Ok, já temos as dimensões e os materiais. O próximo passo, então, é descobrir tudo o que vai pesar sobre essa viga. Quais são as cargas que ela vai ter que aguentar? E a primeira carga, a mais óbvia, é o peso da própria viga. A gente calcula isso usando o volume dela e o peso específico do concreto armado, que é um valor padrão de 25 kN por metro cúbico. A conta é bem direta. Olha só, a gente multiplica a seção da viga, ou seja, 0,4 metro de altura por 0,2 de largura, pelo peso específico de 25. Isso dá um resultado de 2 kN por metro, ou seja, cada metro da nossa viga pesa isso. Mas claro, a viga não suporta só a si mesma. Tem o peso da laje, de paredes, enfim. O cálculo de tudo isso é um capítulo à parte. Então, para a gente poder focar no processo, vamos adotar uma carga total já somada de 20 kN por metro. Certo. Agora que a gente já sabe o peso total sobre a viga, chegamos na parte crucial, calcular como essa carga age por dentro da estrutura. Quais são os esforços máximos que ela vai ter que resistir? O principal deles é o momento fletor máximo. Pense nele como a força que está tentando dobrar a viga. Para uma viga como a nossa, a fórmula é clássica. Q vezes L ao quadrado, tudo isso dividido por 8. Jogando os nossos números, 20 de carga, 4 de vão, chegamos a 40 kN/metro. Esse diagrama aqui ilustra isso perfeitamente. O esforço de flexão é zero lá nos apoios e, bum, atinge o valor máximo bem no meio da viga. É exatamente nesse ponto que ela mais precisa de reforço. O outro esforço importante é a força cortante. Ela é a que tenta cortar ou cisalhar a viga. A fórmula é Q vezes L dividido por 2. No nosso caso, isso dá uma força máxima de 40 kN, e essa força acontece perto dos apoios. E olha só o diagrama da cortante. Totalmente diferente, né? É máxima nas pontas, nos apoios, e vai diminuindo até chegar a zero bem no meio da viga. Então, vamos para a solução. Como é que a gente faz o concreto aguentar aquele momento fletor todo? A resposta está no aço. Aqui está o grande segredo do concreto armado. Sozinho, o concreto é ótimo para aguentar esmagamento, a compressão, mas se a gente estica ele na tração, ele quebra fácil. E é exatamente isso que acontece na parte de baixo da viga quando ela se curva. A solução é genial. A gente coloca barras de aço, os vergalhões, exatamente onde essa tração acontece. Assim, o concreto de cima aguenta a compressão e o aço de baixo aguenta a tração. Um casamento perfeito. Para saber quanto aço colocar, usamos umas fórmulas da norma. Elas pegam aquele momento de 40 kN e depois de algumas contas nos dizem que precisamos de 1,58 centímetros quadrados de aço. Com esse número em mãos, a gente vai para a tabela. E olha que legal, duas barras de 10 milímetros dão exatamente 1,58 centímetros quadrados. Problema resolvido. Agora, falta combater a força cortante. Para isso, a gente vai precisar de um outro tipo de armadura, especialmente lá perto dos apoios. E essa armadura são os estribos. São aquelas barras mais finas que abraçam as barras principais. As contas, baseadas naqueles 40 kN de cortante, vão nos dizer o diâmetro e o espaçamento entre eles. Para o nosso caso, os cálculos indicariam estribos de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Ufa, fizemos todos os cálculos. Agora, a gente precisa juntar todas essas informações num lugar só, que é a entrega final, o desenho técnico.
E o resultado é esse aqui. Esse desenho é a linguagem da obra. Ele traduz tudo que a gente calculou em instruções visuais claras para quem vai montar a viga, garantindo que ela seja construída exatamente como foi pensada. Então, resumindo toda a nossa ópera, temos uma viga de 40 por 20, com concreto FCK 25, na parte de baixo, 2 barras de 10 mm. E para amarrar tudo, estribos de 5 mm a cada 15 centímetros. Tá tudo aí. Olha só, nós fomos de uma simples estimativa até um desenho de execução completo. Deu para ver que é uma sequência lógica, né? Cada passo depende do anterior. Agora que o caminho das pedras foi mostrado, a próxima viga já pode ser calculada.